noite. Esta missa será transmitida pela Pascom e a gente reza em homenagem a Santa Rita de Cássia, 7ª semana da Páscoa. A gente celebra por 3 dias de falecimento de Luiz Antônio Gouveia, primeiro ano de Aparecido Leite, pelas famílias Silva e Souza Santos, 1 ano e 10 meses de Teodora Maria da Silva, Iramis Canuto, José Pedro de Souza, Isaí José, William Pereira, Valdemar, Everson, Ercília, Salvador, família Vale Moreno, Josefa Pereira, João Inácio, família Carlos Negreiro e pelas almas. Pelo anjo da guarda de Gilmara, André, Marina e Davi, Lorena, família Vale e Moreno. E pela saúde de família Moraes, Geni e família, Alzira e família, família Silva e família Santos, pela saúde de Fernando, Geraldo, Cândida, Cristina Paiva, Cecília, família Pereira e Nascimento, Maria Inês Moreira, Edneia, Gerson, Antônio, Paula, Cláudia, Thaís, Beatriz, Miguel, Luna, Raimunda e família, Zileide Farias, Antônia, Eliana, Aparecida, Maria Odete, família Carlos, Luiz Cláudio Vieira e Maria, e por todas as nossas comunidades que hoje estão aqui. Diante das perguntas de Jesus Cristo, Pedro, escolhido para liderar os apóstolos, professa a sua fé, afirmando que amava o Senhor. Cantemos. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há solução, presta dor que o peito habita.
Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunimos-nos como paróquia nesse dia para celebrarmos a memória de Santa Rita. Quando celebramos a memória de um santo, nós celebramos o Deus que marca a pessoa humana com o seu amor. Todos nós trazemos o selo do amor de Deus. Alguns conseguem tornar mais evidente este selo. Mas não quer dizer que a santidade é algo longe de cada um de nós. Pelo contrário, todos nós somos chamados a esta divina vocação à santidade. E por isso, no início dessa nossa celebração, reconhecemos o dom ao qual somos chamados e com muita confiança rogamos ao Senhor que complete em nós aquilo que nos falta. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Amém. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo,
Oremos. Concedei-nos, Senhor, a sabedoria da cruz e a fortaleza de ânimo, com que dignastes enriquecer Santa Rita de Cássia, para que, sofrendo com Cristo na tribulação, possamos participar mais intimamente do seu mistério pascal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A palavra do Senhor. São Pedro, o primeiro Papa da Santa Igreja, recebe a missão de apacentar o rebanho do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficasse alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro, quando eu estive em Jerusalém. Os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram que eu condenasse. Mas eu lhe respondi: o que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crime de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas acusações sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá, mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo de Augusto, imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. quando os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E de novo disse a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacentas as minhas ovelhas. Em verdade, eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isto, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para quem ainda não me conhece, talvez seja pela primeira vez que me pede, eu sou o padre Dorival, pertenço à mesma família religiosa do padre Sérgio, do padre Robson, os cônicos seculares lateranenses, e eu estou agora nessa função de ser o visitador provincial. Nos encontramos nesses dias, essa semana eu estarei aqui na Brasilândia, ali na comunidade do Imaculado, e na segunda-feira estarei com vocês reunidos, falando sobre esse processo que nós estamos iniciando, que é o processo da escuta em preparação ao nosso capítulo. Mas isso deixo para falar na segunda. Então vamos meditar a palavra de Deus e o testemunho de Santa Rita, motivo pelo qual nós somos atraídos nesta noite aqui nesse local. Somos atraídos pela palavra e somos atraídos pelo testemunho dos santos. Como nós temos percebido, tanto nas leituras desses últimos dias, elas acenam para a conclusão desse tempo pascal. Como igreja, nós vivemos esse clima na qual nós esperamos o Espírito prometido de Deus, o Espírito filial, aquele Espírito que estava no Filho e que o Filho dizendo: é necessário que eu me vá, para que eu, com o Pai, enviemos o Espírito Santo. Então aquele Espírito que estava nele, ele passará a ser nosso. O Espírito que estava com Jesus, Jesus comunica para que essa presença seja continuada em nós. É justamente nesse contexto que a palavra que acabamos de ouvir nos coloca diante de uma pergunta decisiva. O que sustenta a vida da igreja? O que sustenta a vida desta comunidade de fé? O que sustenta a minha missão de leigo no mundo,
o que sustenta a minha missão de pai, de educador, da minha profissão. E o que sustenta a minha fidelidade? A primeira leitura, retirada dos Atos dos Apóstolos, parece que uma pergunta ali que tem uma característica, ou pode ser vista como uma pergunta secundária, mas ela é extraordinária. Extraordinariamente fecunda. Esse funcionário chamado Festo tenta explicar o caso de Paulo ao rei Agripa. Sim, mas o que o senhor está fazendo aqui? Por que está preso? E aí então Festo vai dar a justificativa. E a justificativa que Festo dá é esta: tinha certas questões sobre a sua religião e sobre um certo Jesus que já morreu, mas este afirma que está vivo. Perceberam aqui a beleza da resposta, da justificativa de Festo? Festo está justificando. Quem é esse Paulo? E que Paulo é aquele que está dizendo que Jesus está vivo. Porque para Festo, Jesus era apenas um certo Jesus. Um certo Nazareno. Um personagem do passado. Alguém que já morreu. Mas Paulo muda tudo. Porque Paulo vai dizer que Jesus está vivo. Logo, Jesus não é alguém do passado. Jesus está vivo. E aqui está a grande diferença entre fé e simples religião. Uma religião pode conservar memórias, ritos, tradições. Mas a fé cristã, a fé que nós professamos, ela é a fé de um encontro com alguém, de uma relação com alguém. Nós não somos apenas uma religião. Nós somos testemunhas de que encontramos alguém, que nos relacionamos com alguém. Alguém vivo. Alguém que é pessoa, não é ideia. Não é ideia. Paulo está preso não porque defendeu uma ideia, mas ele está sendo julgado porque sustenta que Jesus está vivo. Essa é a causa dele. Não é uma ideia, não é a defesa de uma religião, mas ele está preso porque contra todos ele continua a insistir. Jesus que vocês mataram está vivo. Essa convicção muda tudo. Porque quando afirmamos que Jesus está vivo, o sofrimento não tem última palavra. Quando afirmamos que Jesus está vivo, as nossas noites não são definitivas. Quando afirmamos que Jesus está vivo, a nossa história permanece sempre história aberta. Quando afirmamos que Jesus está vivo, nós não caminhamos mais só. Talvez a pergunta que a palavra dirige hoje a nós seja muito simples. Quem é Jesus para mim? O que eu já ouvi falar sobre ele? É alguém que está vivo em minha existência? E a resposta dessa pergunta dará uma diferença enorme na minha relação com ele, na minha relação como pertença a uma comunidade, ou pertença a uma igreja que é viva porque o Espírito vivifica e a envia em missão. O Evangelho continua essa reflexão. É interessante de que os discípulos haviam feito a experiência de encontro. Jesus já tinha se colocado no meio deles, já havia feito ver que as marcas da morte estavam nele, mas não havia morrido. Está vivo.
As marcas da morte, as marcas do sofrimento, as marcas da história estavam presentes nele. Mas ele continua vivo. Porque o amor não morre. Porque o que é eterno não morre. Então, e aí, por isso que os discípulos, vamos dizer assim, numa certa crise, vão de novo retomar, como que querendo retomar aonde a história deles parava. As margens do mar de Tiberíades, retomando aquilo que eles sempre fizeram. E aí nós vamos ver que é justamente nesse cenário que Jesus retoma a própria vocação deles. E quando Jesus pergunta, e essa pergunta ela atravessa todas as Escrituras, a pergunta que nos inquieta e deve sempre nos incomodar é esta: tu me amas? Jesus pergunta: tu me amas? Jesus não pergunta a Pedro e também não pergunta a nós se somos capazes, se somos perfeitos, se somos fortes, se somos dignos. É apenas uma pergunta: tu me amas? E isto é extraordinário. Porque Pedro carrega dentro de si, como também nós carregamos dentro de nós, a consciência das nossas falhas. Pedro carrega em si a consciência da sua recente negação. Ele que prometera ser fiel e depois fracassou. Ele que jurou dar a vida a Jesus, depois por medo, fugiu. Mas Jesus não volta para humilhar Pedro no seu pecado. Jesus não volta para humilhar ninguém por causa do pecado. Ele volta para reconstruir com Pedro e ele volta na nossa história para reconstruir conosco o caminho de vida, o caminho de verdade, o caminho de dignidade de filho e de filha. O ressuscitado não retorna para cobrar contas, ele retorna para recriar a vida. Pedro, para isso, isso vai ser muito decisivo na missão de Pedro e é decisivo para a missão nossa. A nossa missão não nasce da perfeição. A nossa missão deve sempre nascer do amor. Sem amor não existe segmento. Sem amor não existe igreja. Sem amor não existe pastoral. Sem amor não existe vocação. Sem amor não existe santidade. Por isso, antes de tudo, devemos nos sentir inquietados por Jesus quando Ele olha para nós e diz: tu me amas? E a consequência disso vai ser, então, cuidemos. Cuidemos uns dos outros, porque o amor sempre se torna missão. E hoje a igreja coloca-nos também diante da memória de Santa Rita. E junto com essas questões que apresentei a partir da liturgia, também podemos acrescentar mais uma pergunta. O que o testemunho de Santa Rita tem a dizer à nossa vida de fé? Muitos procuram em Santa Rita as causas impossíveis. Mas talvez o primeiro impossível de Santa Rita que ela enfrentou é perceber que a misericórdia e o amor de Deus está no ordinário da existência. Para ela, e como para muitos, a existência não é fácil. Ela conviveu com a violência, sem permitir que o ódio entrasse no seu coração. Conviveu com a violência, mas não permitiu que o ódio contaminasse o seu coração. Suportou as dores das perdas sem se amargurar. Viveu dores de formas diferentes, mas sem se cansar e sem perder a fidelidade, sem perder a fé. Por isso,
O testemunho de Santa Rita sempre é atual. Nós vivemos num momento em que todas as coisas nos levam a um certo cansaço. E por estarmos cansados, há conflitos. Os conflitos, separação. E a separação, o distanciamento adoece. Santa Rita deve repetir sempre em nosso coração: nunca é tarde demais para mudar a direção de nossa vida. Santa Rita é o testemunho de que nunca é tarde demais para a gente mudar a direção da nossa vida. Nunca é tarde demais para começar. Nunca é tarde demais para reaprender a escutar. Nunca é tarde demais para abandonar a lógica das acusações. Nunca é tarde demais para substituir a desconfiança, a suspeita pela misericórdia. Nunca é tarde demais para amar, amar e amar. E que Santa Rita nos ensine que a santidade consiste não em cultivar feridas, mas conviver com as feridas como um lugar onde a misericórdia se manifesta. Aprendemos com Santa Rita, como com Pedro, e que aqui de repente as duas histórias se encontram. Que tanto Rita sofreu, como Pedro fracassou, mas em ambos a dor e o amor foi transformados. O fracasso e a dor foram transformados em amor. Pois no fim, tudo dessa liturgia converge para a mesma questão: tu me amas? Tu me amas? Então, Senhor, e que quem sabe nós podemos dizer nesse momento: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apresentemos ao Senhor as nossas preces. Acaba a intenção, a gente responde: Senhor, por intercessão de Santa Rita de Cássia, escutai-nos. Senhor, por intercessão de Santa Rita de Cássia, escutai-nos. Olhai para os pobres, os injustiçados e os migrantes que vivem com o desprezo e as angústias. Nós vos pedimos. Senhor, por intercessão de Santa Rita de Cássia, escutai-nos. Confortai os doentes que vivem com dores e sofrimentos. Nós vos pedimos. Senhor, por intercessão de Santa Rita de Cássia, escutai-nos. Ajudai-nos a ser perseverante na fé e na oração, como foi Santa Rita de Cássia. Nós vos pedimos. Senhor, por intercessão de Santa Rita de Cássia, escutai-nos. Senhores, os nossos pedidos que vos dirigimos por meio do vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Santa Luzia.
para que, trazendo ao altar do Senhor as alegrias e as fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de todas as suas santa igreja. Nós os pedimos, Senhor, aceitai os dons do vosso serviço apresentados em vosso altar, na comemoração de Santa Rita de Cássia, e concedei que, livres dos impedimentos terrestres, tenhamos só em vós a nossa riqueza, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Pois, pelo testemunho admirável dos vossos santos e santas, sempre fecundais com novo vigor a vossa igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor, para levar à plenitude os mistérios da salvação. O exemplo do santo nos estimula e a sua intercessão constante nos ajuda. Por isso também nós, Senhor, com os anjos e santos, jubilosos nos louvamos cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus do universo. O céu e a terra te proclamam, glorioso entre as nações. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito e vem em nome do Senhor. Hosana, Jesus Cristo, Hosana com amor. Bendito e vem em nome do Senhor. Hosana, Jesus Cristo, Hosana com amor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor, em Cristo. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Nos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Leão, o nosso bispo, Odilo, os bispos auxiliares, dentre eles Carlos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. No momento de silêncio, rezemos pelos falecidos. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, com os apóstolos, Santa Rita e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vivermos na vossa amizade, para louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que é na vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus
Provai e vede o quanto o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de me ver em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Pode passar. Pois vivo afetar
Deus onipotente, nós os pedimos que, fortalecidos pela força desse sacramento, aprendamos, a exemplo de Santa Rita de Cássia, buscarmos sempre acima de todas as coisas e trazer em nós, neste mundo, a imagem da nova criatura, por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos à oração de Santa Rita. Antes de começarmos esta oração, cada um voltando com toda a sua força, o seu entendimento, os seus afetos, rogue a Deus, por intercessão de Santa Rita, a graça que necessita. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada, que necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida. Por causa da minha indignidade e de minhas infidelidades passadas, não ouso esperar que minhas preces cheguem a mover o coração de Deus. E é por isso que sinto necessidade de uma medianeira tão poderosa, e foi a vós se dirigi Santa Rita com o incomparável título de Santa dos casos impossíveis e desesperados. Ó cara Santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus, para que me conceda a graça de que tanto necessito e que ardentemente desejo. Não permitais que tenha me afastar de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de obter a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei minha prece com vossos preciosos méritos e apresentai-a ao vosso celeste esposo em união com a vossa. Assim, enriquecida por vós, esposa fidelíssima, entre as mais fiéis, vós despetistes das dores da paixão, como poderá repeli-la ou deixar de atendê-la? Ó cara Santa Rita, que jamais diminua a confiança e esperança que em vós coloquei. Fazei com que não seja vã a minha súplica, obtendo-me de Deus o que peço. A vós farei então conhecer a bondade do vosso coração e a onipotência da vossa intercessão. E vós, coração adorável de Jesus, que sempre vos mostrastes tão sensível às menores misérias da humanidade, deixai-vos interceder pelas minhas necessidades, e sem olhar minha fraqueza e indignidade, concedei-me a graça que tanto desejo, e que por mim e comigo vos pede vossa fiel esposa Santa Rita. Ó sim, pela fidelidade com que Santa Rita sempre correspondeu à graça divina, por todos estes dons, com os quais fizeste pular sua alma,
por tudo quanto sofreu em sua vida de esposa, de mãe, e como participante de vossa dolorosa paixão, concedei-me esta graça que me é tão necessária. E vós, ó Virgem Maria, ó nossa boa Mãe do céu, depositária dos tesouros divinos e dispensadora de todas as graças, sustentai com vossa poderosa intercessão e de vossa grande devota Santa Rita, para que alcançar de Deus a graça desejada. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Temos alguns avisos? Sim, Pai. Boa noite a todos, Pai de Jesus, o amor de Maria esteja com todos vocês. Muito obrigada pela presença hoje aqui na Casa da Mãe, né? Nessa Santa Missa de Santa Rita de Cássia. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um, chuvas de bênção, a comunidade Santa Clara, São Francisco, Santo Antônio, São Luís e aqui a comunidade Graças, né? Por essa Santa Missa tão linda, maravilhosa. Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos tendo aqui o mês mariano, com o grupo de oração Mancos de Maria. E todos os sábados estamos aqui a partir das 19 horas, cantando o Santo Ofício e com palestras e louvor. Amanhã teremos, às 19 horas, estão todos convidados. E no dia 30 será o nosso encerramento do mês mariano, aqui na comunidade. Estão todos convidados. E vamos ter também as 1000 Ave Marias, a partir das 10 horas da manhã. Essa 1000 Ave Marias será em prol, vamos rezar em prol da construção da nossa paróquia. Então estão todos convidados para estar aqui conosco, né, para a gente rezar juntos. Inicia-se às 10 horas da manhã. Muito obrigada a todos. E ganhamos um bolo, né, Padre? Pode trazer, por gentileza? Ganhamos um bolo em homenagem, né, à Santa Rita de Cássia. Esse bolo vai vir aqui até a frente, o padre vai abençoar ele e vamos partilhar no final da missa. E temos também, né, as rosas aqui que foram doadas, né, pelas comunidades e vamos dar uma que já está abençoada, que o padre abençoou, né, para cada família para levar para casa, tá bom? Vamos em pé para abençoar. Outros foram as rosas para abençoar. Ó Deus, que alimentasse vosso povo no deserto, com o maná descido do céu, e em seu Filho Jesus Cristo, que sensível à necessidade do vosso povo, multiplicasse os pães. Abençoai esse alimento que iremos condividir, para que, sustentados no corpo, pela vossa providência, nos mantenhamos unidos uns aos outros e a nossa alma unida a vós, para podermos usufruir do pão celeste no reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos também, gente, amanhã o nosso bazar, tá? A cada 15 dias nós estamos fazendo bazar aqui na nossa comunidade para a reforma da igreja, algumas coisas que precisamos fazer. Então, vocês podem estar avisando para as pessoas para poder estar vindo aqui, né, nos visitar no bazar. Estamos aqui até às 13 horas. Muito obrigada.
Concluamos então saudando a Santa Rita. Viva Santa Rita de Cássia! Viva! Viva Santa Rita de Cássia! Viva! Viva as nossas comunidades! Viva! O Senhor esteja convosco. Por intercessão dos santos e santas, dentre eles Santa Rita de Cássia, pela poderosa intercessão da Virgem Mãe de Deus e nossa, desça sobre vós a bênção de Deus, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Recebam essa rosa como sinal de que essa graça vos acompanhe. Ide em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Esse jardim foi